Eu quero convidar toda a comissão do nosso presbitério que vem aqui à frente conosco. Meus irmãos, segundo a resolução tomada pelo Presbitério Sul-Paulistano, será licenciado como pregador do Evangelho, em prova para o Santo Ministério, o candidato Samir Mesquita de Moraes. Nós convidamos o irmão que vem aqui à frente, presbítero Samir Mesquita de Moraes. Meu prezado irmão, as Sagradas Escrituras exigem que quantos desejam ser ordenados ministro da palavra sejam previamente provados, experimentados, a fim de que não aconteça que este sagrado ofício seja confiado a homens fracos e indignos, e também para que as igrejas tenham ocasião de firmar melhor juízo a respeito do talento e da habilidade daqueles que, por quem têm de ser instruídas e governadas. Paulo, instruindo Timóteo, o jovem pastor, a respeito das qualificações que deve ter um bispo, lhe diz, em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 6 e 7, abre aspas, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Fecha aspas. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, também se lê: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Assim, pois, os presbíteros licenciam os pregadores do Evangelho, os candidatos ao santo ministério, para que, provado o seu talento e aptidão, e recebendo das igrejas um bom testemunho, possam ser ordenados em tempo devido para o sagrado ofício. O presbitério sul-paulistano, portanto, tendo examinado e aprovado nas diversas matérias exigidas para a licenciatura, o irmão Samir Mesquita de Moraes determinou licenciá-lo nesta ocasião. Pelo que, meu irmão, visto que deseja ser licenciado, pregador do Evangelho, peço que responda com sinceridade às perguntas que passo a fazer. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé infalível, de fé e prática? Sim. Recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim, reverendo. Promete se submeter no Senhor ao governo deste presbitério ou de qualquer outro para dentro de cujas divisas possa ser chamado? Prometo, sim. Muito bem. Diante disso, nós, então, passamos ao presidente do nosso presbitério, que fará uma oração, né, e declarar também a licenciatura do nosso irmão. Cumpridos todos os passos que a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil determinam, eu declaro em nome do Presbitério Sul-Paulistano licenciado para o Ministério da Palavra nosso irmão Samir Mesquita de Moraes. Vamos nos colocar de pé, por favor.
Ó Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus que nos deu a Tua palavra, que é infalível, que é santa, que é poderosa, que é a Tua palavra, Senhor. Nós, confiados nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te agradecemos por este momento tão importante na vida do nosso irmão, o presbítero Samir Mesquita de Moraes. Foram muitos e muitos anos de estudos, muitas provas, muitas sabatinas, muitas entrevistas, muitas horas dedicadas, além dos estudos no seminário, ao estudo em particular em sua casa, nas bibliotecas e assim por diante, preparando-se, Senhor, para o que vem agora, ou seja, para a fase de verdadeiro ministério, inicialmente, nesses primeiros meses, ainda como uma prova, como uma instrução, para que posteriormente ele venha a exercer plenamente, depois de ordenado, o ministério da palavra. Assim, Senhor, nós que Te agradecemos por essas bênçãos até aqui alcançadas, nós suplicamos também o Teu amor e as Tuas misericórdias que sejam derramadas sobre a sua vida e que Teu Santo Espírito venha a instruí-lo acerca de tudo aquilo que ele aprendeu para que use no seu ministério. Abençoa-o, guarda-o, dá-lhe, Senhor, porção dobrada desse Teu Santo Espírito, para que ele cumpra tudo aquilo que lhe foi encomendado por Ti mesmo, Senhor, como Senhor da igreja, como o nosso pastor. Ó Senhor, sê também com a sua família, sua esposa, a nossa irmã Adele, com seus filhos. Ó Senhor, que eles continuem testemunhando da Tua palavra vivamente, poderosamente, em auxílio ao ministério de nosso irmão. Ajuda-os, fortalece-os, abençoa-os, Senhor. Nós Te pedimos essas coisas e também Te pedimos pela própria igreja, que a igreja de fato ore por ele, que a igreja de fato contribua para o seu ministério, facilitando-o, Senhor, e não dificultando-o, que a igreja esteja de fato incumbida desse santo ministério de orar pelo nosso irmão, por sua família e por seu trabalho. Nós oramos, Te agradecemos e Te pedimos essas bênçãos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Vamos cumprimentar então o nosso irmão, né? Agora licenciado. A igreja pode assentar-se. Agradecemos os irmãos da comissão. Nós temos uma palavra agora ao nosso irmão Samir. Uma breve parêntese. Samir, a história não é tão curta. Relembrar um pouquinho algumas coisas. A história com a família Betel começa em 1988, não é? Quando Donatel, nosso irmão Valderi, chegaram aqui em São Paulo, vindos do Ceará, e aqui você conheceu outras pessoas, alguns adolescentes, crianças ainda, cresceu com uma mocidade abençoada, um tempo bom. Não demorou muito, em 1997, a igreja enxergou que você tinha um chamado para servir um pouco mais. E então, foi eleito naquela ocasião para servir como diácono. E isso por 2 mandatos. Foram 10 anos servindo assim a igreja. Depois disso, você é então chamado para um ministério de cuidado pastoral, como presbítero. E isso
você o fez por 15 anos. Foram 3 mandatos. Nesse meio tempo, o Senhor já vinha incomodando seu coração e mostrando à igreja que Ele tinha para você uma vocação diferente. Não era viver no comércio mais. Também não era apenas dividir o seu tempo entre uma carreira na arquitetura e o tempo de cuidado da igreja como um presbítero. Você então disse, vou fazer um seminário. O pastor Fernando falou, talvez este aqui seja um bom seminário para você já ir despertando essa vocação. Eu te procurei, falamos, e não só eu, mas alguns presbíteros também. Falaram, olha, você vai por aí, mas olha, a gente vê esse chamado, mas você precisa fazer um seminário presbiteriano. Naquela ocasião, então, nós tivemos o privilégio de chamá-lo para servir como um obreiro. Falar, deixa de lado um pouco essas ocupações aí e se dedica mais no cuidado do pastoreio da igreja junto comigo. Precisávamos de ajuda. O reverendo Ciro estava indo para a Alemanha, pastor Fernando para os Estados Unidos, e precisávamos de apoio. E você nos apoiou. E essa oportunidade que foi dada, você agarrou. E logo depois, não precisamos insistir muito, você entendeu que era hora de ir para o seminário presbiteriano, JMC. O conselho te acompanhou durante aquele 1 ano e pouco, fez o vestibular e foi para o seminário. Aí começou essa história. No seminário foram mais 5 anos, sendo preparado, burilado por Deus para o ministério da palavra. Agora, recentemente, mais um pouco, testado um pouco mais, sendo examinado pelo presbitério para esse momento que é a licenciatura. E o processo ainda não acabou. A gente sabe que, como foi dito aqui, é um período de prova. É a reta final, que ainda não acabou. E o presbitério, ele tem a responsabilidade, como lida aqui em Timóteo 2:2, de ordenar, de enviar, de preparar esses obreiros que serão ministros da palavra. E ele pode dizer sim ou não, é um período de prova. Para nós, enquanto igreja, a gente olha para a palavra, observando em Tessalonicenses, diz assim, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. 1 Tessalonicenses 2:3. Agora o verso 4, que eu quero chamar mais a sua atenção. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, e assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A ideia de Paulo é de que Deus examinava o seu coração constantemente, como um controle de qualidade contínuo, e Deus o aprovava, a ponto de confiar a Ele o Evangelho. É isso que Deus faz com um pastor. Ele confia o Evangelho. Ele confia a sua igreja. Aquela que foi comprada pelo sangue de Cristo, que o mesmo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, lá em Atos 20, pastorei o rebanho de Deus, que foi comprada com o sangue de Cristo. É muito sério. O trabalho pastoral é muito sério. Ao pastor é confiado o Evangelho e o cuidado do rebanho. Por isso ele precisa ser exemplar em relação à sua vida familiar, cuidar bem de si, cuidar bem da sua família e cuidar bem da igreja do Senhor. Dar bom testemunho fora, dentro, ser irrepreensível, todas as qualificações que são exigidas de um presbítero. E ainda mais agora, em relação ao esmero, à dedicação, com relação à palavra. Veja bem, tudo isso vai ser exigido de você. Enquanto igreja, nós estamos olhando e enxergando estas qualificações, enxergando que o Senhor confiou o Evangelho para você também, para que você pregue. O presbitério está dando também esse voto de confiança, o licenciando para pregar este Evangelho, para pastorear um rebanho, ainda sob a supervisão do conselho e do tutor, e também do presbitério. E você então se submete, como foi comprometido aqui, prometeu nessa noite, a jurisdição e a supervisão deste presbitério. Veja bem, todo o cuidado que a nossa igreja tem,
Eu queria destacar isso muito, não apenas para o Samir, porque o Samir conhece bem isso, ele está passando na pele, mas mais para vocês que nos ouvem. Olha o zelo da nossa igreja com relação à preparação de um ministro. É um processo extremamente demorado, trabalhoso, cuidadoso, para que de fato a igreja consiga atestar, o presbitério consiga atestar a vocação a este que foi confiado o evangelho. Que o presbitério se certifique disso. Por isso é um processo cuidadoso e demorado, pelo menos 3 anos como membro da igreja, para ser então examinado e visto pela igreja enxergando qualificações de um pastor, alguém que está sendo chamado para o ministério da palavra. Depois desses 3 anos, então, a pessoa que se sente vocacionada, chamada, se apresenta ao conselho. E ele fez isso. E o conselho o examina e o avalia por um período de pelo menos 1 ano. Depois disso, então, sendo aprovado pelo conselho, é encaminhado para o presbitério. E o presbitério faz um exame para verificar se esse aspirante realmente se tornará um candidato e será encaminhado ao seminário. O presbitério fez tudo isso. Depois, são 4, 5 anos de seminário, às vezes mais, se preparando no conteúdo teológico para poder servir bem a igreja. Terminado esse período que você concluiu, vem um novo exame do presbitério. E depois disso, se aprovado nas matérias teológicas, como foi? Aí então, depois de ter sido examinado e aprovado, é licenciado como acabou de ser. E passará por um novo período de provas. Alguns poderiam chamar, é um estágio probatório, é a residência, para então, sendo aprovado nesse momento, poder ser ordenado ao ministério sagrado. Quantos anos? Eu nem fiz as contas, mas dá uns 7, 8 pelo menos aí, não é? Notaram, meus irmãos, o zelo da igreja na formação dos pastores. E é muito doloroso para nós, como vivemos no presbitério recentemente, caçar uma candidatura. Depois de tantos anos, às vezes 6, 7, recentemente foi 7 anos, de dedicação de um candidato, o presbitério olhar, a igreja enxergar, o tutor observar e perceber que não há vocação e ter que caçar uma candidatura. Nós estamos muito tranquilos de coração nesse instante. O presbitério está confiando a você e o licenciando. A igreja está confiando a você o pastoreio de um pequeno rebanho. Um trabalho que ainda, supervisionado, é um trabalho pastoral. Lá você vai aconselhar. Lá as pessoas vão procurar o pastor Samir. Elas vão enxergá-lo como pastor. E vão buscar em você uma palavra de consolo nas suas aflições. Esperarão de você uma decisão a respeito de questões da vida e questões da igreja. Vão esperar de você exortação para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Por isso, além de cuidar bem de si próprio, da sua família, você agora precisará de cuidar do rebanho que o Senhor está te colocando para pastorear. Faça isso, Samir. Se dedique nisso, porque fazendo isso, nós conseguiremos mostrar ao presbitério, com o seu relatório, com o nosso relatório, que de fato você está qualificado para ser ordenado. Está qualificado para ser o portador do Evangelho, para ser o pastor de um rebanho. Que o Senhor, pois, te abençoe, te dê graça para cumprir cabalmente, fielmente esse ministério, essa missão tão preciosa que o Senhor está confiando na sua mão. Quero orar com você, peço à igreja que ore com a gente. Senhor nosso Deus, concede da tua graça, enche o teu filho com o teu Santo Espírito, para que ele possa, Senhor, capacitado por ti mesmo, cumprir essa missão. De si próprio ele não é capaz, mas com o teu auxílio, Senhor, ele se desincumbirá dessa função. Será um bom pastor para a glória do teu nome. Dê a ele sabedoria do alto, dê a ele dedicação no estudo da tua palavra, para melhor servir as tuas ovelhas do teu rebanho. Dê a ele, Senhor, firmeza quando for necessário. Dê a ele, Senhor, liderança. Dê a ele, Senhor, a capacidade de conduzir
as ovelhas que o Senhor está confiando a ele ali. Ajude-nos, ó Deus, enquanto tutor, enquanto conselho, enquanto igreja, a apoiá-lo naquilo que ele necessitará, ele e sua família. Pedimos por isso, ó Deus, porque sabemos que é só o Senhor que pode nos dar. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar à frente o reverendo